Olá, moçada esperta, aqui é o professor Ebert e no resumo de agora iremos entender e realizar as questões de filosofia no PET do segundo ano, volume 2, Plano de Estudo Tutorado, que nessa terceira semana tem comunidade temática e objeto de conhecimento, corpo e psiquismo e os valores. Dentre os conteúdos relacionados estão as seguintes perguntas, moçada: que comanda o ser humano? Sua razão ou seus desejos? Somos senhores de nossos desejos e sentimentos? É possível reconhecer-se sem enganar-se? E por último, os desejos e paixões limitam nossa liberdade? O nosso tema é o seguinte: felicidade. O que é isso? Onde encontro e como usar? Bem, moçada, assim como a maioria dos questionamentos filosóficos, esse também é um dos mais emblemáticos e profundos. E para respondê-lo, precisamos entender o que significa ser feliz, segundo os filósofos da antiguidade e da contemporaneidade, ok? O que é felicidade? Bem, moçada, responder a essa pergunta é algo extremamente difícil, pois felicidade, num certo sentido, é algo individual, pessoal e intransferível. Por outro lado, há uma ideia de felicidade que pertence ao senso comum e é compartilhada pela maioria esmagadora das pessoas. Felicidade seria ter saúde, amor, dinheiro suficiente, dirigir um bom carro, ter uma boa casa, viajar e etc. Além disso, a ideia de felicidade não é uma coisa recente. Com certeza ela acompanha o ser humano há muito tempo e faz parte da nossa história. Sendo assim, é possível traçar a evolução histórica dessa ideia. Basta debruçarmos sobre a disciplina que sempre se dedicou a investigar nossas ideias, de modo a defini-las e esclarecê-las, que é a filosofia. Na verdade, a ideia de felicidade tem grande importância para a origem da filosofia. Ela faz parte das primeiras reflexões filosóficas sobre a ética que foram elaboradas na Grécia Antiga. A referência filosófica mais antiga sobre felicidade é um fragmento de texto de Tales de Mileto, que viveu entre as últimas décadas do século 7 a.C. e parte do século 6 a.C. Segundo ele, é feliz quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. Vale atentar para a expressão boa sorte, pois disso dependia a felicidade na visão dos gregos antigos. Em grego, felicidade se diz eudaimonia, palavra que é composta do prefixo eu, que significa bom, e de daimon, demônio, que para os gregos é uma espécie de semideus ou gênio, que acompanhava os seres humanos. Ser feliz era dispor de um bom demônio, o que estava relacionado à sorte de cada um. Quem tivesse um mau demônio era fatalmente infeliz. Dito isso, moçada, nós precisaremos dar um Google e ficar por dentro dos seguintes conceitos: hedonismo, ética das virtudes, justiça e niilismo. Vamos então ao primeiro, hedonismo. O hedonismo é uma corrente da filosofia que compreende o prazer como o bem supremo e a finalidade da vida humana. O termo de origem grega é formado pela palavra hedon, que significa prazer ou desejo, junto ao sufixo ismo, que significa doutrina. Nesse sentido, o hedonismo encontra na busca pelo prazer e na negação do sofrimento os pilares para a construção de uma filosofia moral em vista da felicidade. Há três tipos de hedonismo: o psicológico, que sustenta que as pessoas procuram inevitavelmente o prazer; o ético, que considera que a obrigação dos seres humanos é procurar o prazer; e o reflexivo, que afirma que aquilo que dá valor a qualquer ocupação é o prazer. Ética das virtudes ou ética heretaica, moçada, são teorias éticas normativas que enfatizam virtudes da mente, caráter e senso de honestidade. Os eticistas da virtude discutem a natureza e a definição de virtudes e outros problemas relacionados às consequências da ação, bem como as virtudes são adquiridas, como elas são aplicadas em vários contextos da vida real e se elas também estão enraizadas em uma natureza humana universal ou em uma pluralidade de culturas, ou seja, se é algo natural do ser humano ou produzido culturalmente. Justiça, moçada esperta. A justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social, onde o equilíbrio e a imparcialidade devem estar acima dos interesses, riquezas e oportunidades entre pessoas e grupos sociais envolvidos. Razão pela qual a mesma é representada pela deusa Têmis, de olhos vendados e empunhando em uma das mãos uma balança e na outra uma espada, mostrando como a justiça deve estar acima das paixões humanas, buscando sempre o equilíbrio e o expurgo daquilo que não é justo. Segundo Aristóteles, a justiça é uma disposição de caráter que torna os homens propensos a fazer e desejar o justo. Por último, moçada, falaremos do niilismo. O niilismo é uma corrente filosófica que acredita no vazio. O conceito está pautado na subjetividade do ser, onde não existe nenhuma fundamentação metafísica para a existência humana. Ou seja, não há verdades absolutas que alicerçam as tradições. O termo origina-se do latim nihil, que significa nada, tratando-se, portanto,
portanto, de uma filosofia que, apoiada ao ceticismo, é destituída de normas, indo contra os ideais das escolas materialistas e positivas. Os principais filósofos alemães que abordaram o tema e se aprofundaram sobre o niilismo foram Hegel, Nietzsche, Heidegger e Schopenhauer. Pois bem, moçada esperta, dito isso, vamos às atividades? Para isso é muito importante que leiam o texto de apoio presente no escopo da página de atividades, onde são explicados todos os conceitos que eu citei há pouco e sua aplicação dentro da filosofia racional e da ética de valores. Questão número 1 pergunta o que significa ser feliz e pede que explique. Nessa questão, você pode tomar como premissa o pensamento socrático para formular seu ponto de vista, onde, segundo Sócrates, a felicidade não está relacionada à satisfação dos desejos e necessidades do corpo. O homem não é só o corpo, mas principalmente a alma. Assim, a felicidade é o bem da alma que só pode ser atingido por meio de uma conduta virtuosa e justa. A questão 2 é interpretativa e traz um pensamento do Conde de Saint-Exupéry, popularmente conhecido como Antoine de Saint-Exupéry, o autor de O Pequeno Príncipe, livro que eu duvido que não conheçam. Era uma vez um pequeno príncipe que vivia num planeta que era um pouquinho maior do que ele. Eu pensei que nunca acharia alguém que quisesse ouvir a minha história. Por favor, desenhe uma ovelha. A questão é a seguinte: o homem é só um laço de relações. Apenas as relações contam para o homem. Em que sentido a frase de Saint-Exupéry pode ser interpretada do ponto de vista da busca da felicidade? Embora no niilismo e na ótica de um de seus maiores expoentes, o filósofo alemão Nietzsche, a solidão seja algo bom e intrínseco à busca da felicidade, o ser humano não nasceu para ser sozinho, e a busca da felicidade, sobretudo o seu compartilhamento, é impossível nessa condição. A frase de Saint-Exupéry pode ser interpretada do ponto de vista em que a busca da felicidade está ligada às relações e à forma em que elas acontecem. Tá ok? Já a questão 3, além de divertida, é pessoal. Ela traz a seguinte proposta: faça um inventário e escolha um ou mais objetos sem os quais você acha que não poderia viver e desenvolva o seguinte tema de sua redação: um bem indispensável para a vida confortável. Como disse, nessa redação você é livre para falar o que quiser quanto ao tema. A minha dica é apenas não esquecer de citar o consumismo e o fetichismo em seu texto, ok? Por último, a questão 4 traz um fragmento de texto do filósofo francês Gilles Lipovetsky. Com o capitalismo de consumo, o hedonismo se impôs como um valor supremo e as satisfações mercantis como caminho privilegiado da felicidade. Enquanto a cultura da vida cotidiana for dominada por esse sistema de referência, a menos que se enfrente um cataclismo ecológico ou econômico, a sociedade de hiperconsumo prosseguirá irresistivelmente a sua trajetória. A partir do trecho acima, escreva um texto sobre o que é necessário para ser feliz. Um detalhe: para compor a sua redação, leve em consideração o nosso atual e atípico contexto: pandemia, quarentena, isolamento social e etc. Ainda a seguinte proposta dos nossos autores: cadê a felicidade em meio a tudo isso? Ainda é possível ser feliz com essa treta? Bem, moçada esperta, assim como foi feito na questão anterior, nessa vocês também são livres para argumentar aquilo que considerarem importante, sobretudo indispensável ao debate apresentado no texto de apoio e também na proposta final da questão. Tá ok? Bem, pessoal, chegamos ao fim dessa explicação e correção. Espero que tenha ajudado. Bons estudos a todos. Por hoje é só e até o próximo vídeo.